Olá, pessoas, mais uma vez na contramão. E o tema de hoje é: você sabe economizar? Então vamos lá conversar um pouco sobre isso, né? Muitas pessoas estão por aí no YouTube, em várias redes sociais, TikTok, por aí vai, falando de coisas de como você deve economizar. Mas será que a forma como eles falam para a gente fazer serve para você, serve para mim? Eles sabem realmente em que estágio da vida a gente está? Se a gente mora sozinho, se mora com família, e será que funciona de verdade, né? E se você já tentou, por que será que não funcionou, na verdade? Então a gente vai analisar juntos aqui alguns casos e eu vou tentar ser mais preciso do que essas conversas que a gente vê por aí, tá? Eu acho muito superficial da forma como eles falam e numa coisa, todo mundo repete, né? A mesma a mesma maneira, né, que a gente deve fazer, e eu vou fazer diferente. Não é à toa que o canal é na contramão, só que eu vou tentar te atingir. Atingir que eu falo é no bom sentido, chegar o mais próximo de você, para que você veja por que que não deu certo e se o que eu vou falar tiver a ver com você, como pode dar certo. Então vamos lá. A gente vai falar sobre vários casos, né? Bom, primeiro caso, quando você é adolescente, né? O que que pode acontecer na questão de economizar quando você é adolescente? Bom, se os seus pais, eu não vou falar educar não, tá? Eu gosto da palavra treinar. Se os seus pais treinaram você desde pequeno a você sempre guardar uma parte do dinheiro que você ganha, isso é mais ou menos, isso significa que você mais ou menos está no caminho certo. Aí você fala assim, por quê? Porque você tem aquela falsa sensação de que você está economizando quando na verdade não está. Aí você poderia falar assim, ué, mas uma criança economizando, muita gente não fala assim, nossa, que bonito, desde cedo já economizando, vai ter um grande futuro, vai guardar dinheiro, vai ser rico, vai saber administrar os negócios, vai ser um administrador quando crescer. É, mas por que que é uma falsa ilusão? Porque não adianta você economizar dinheiro se você não se sustenta, sendo que quem banca suas roupas e a sua sobrevivência e a sua alimentação é seus pais. Então você acha que você está economizando. Porque a realidade que você vai enfrentar como adulto não é essa. É de que você, por exemplo, economiza e teus pais se sustentam. Claro, se você é de família rica, né, tem pais que sustentam aí. Você mora na casa dele e você só faz seguir sua vida, ter o seu trabalho, mas sempre volta para casa dos seus pais e o pai sempre banca aquelas necessidades básicas da família. Você só, depois que você consegue um trabalho, você só compra seu carro, compra suas coisas, né? Mas geralmente isso aí acontece mais em famílias ricas. Naquelas famílias de classe média, alta, baixa para pobre, né? Você, objetivamente falando, você só está economizando se você tem um trabalho, mantém suas necessidades básicas, aí sobra um dinheiro, e aí desse dinheiro que sobra, metade você gasta com lazer e metade você economiza. E isso aqui é economizar. Agora, se você ganha um dinheiro, aí você diz que está rendendo, que você sabe economizar, sendo que você não banca a sua alimentação, nem as suas roupas, nem as coisas de casa, você está se iludindo. No dia que você sair dessa situação e for você se autossustentar, você não vai saber o que fazer, entendeu? Porque quando você economizava sem se bancar, você não estava lidando com uma coisa que eu chamo de custos fixos, né? Que você tem ali todo aquele mês, certo? Mas assim, entre educar um filho a guardar o dinheiro que ele recebe e não educar, é melhor educar, pelo menos, né? Mas é interessante o pai também, ou a mãe, né? Ou os dois, dar essa consciência que aquilo é só um exercício, porque quem realmente banca o autossustento dele ainda é o pai e a mãe, então aquilo é um treinamento. Eu acho interessante dar essa consciência para a criança, né?
de que, ou do adolescente, de que ele está aprendendo a guardar o dinheiro dele, mas ainda não é uma economia, né? Uma forma de guardar dinheiro totalmente dita. É como se fosse um treinamento, um estágio, certo? Tem outra coisa também na fase da adolescência ou de criança, né? Que é quando os pais ensinam a pessoa a poupar. Às vezes a pessoa tem, como é que pode dizer, um vício mental. Por quê? Porque às vezes o pai é bom de vida, às vezes não é, mas consegue dar tudo que sempre sonhou para o filho. Então, quando ele começar a trabalhar, é natural que a sua mente queira um luxo igual ou melhor do que os pais proporcionavam. E muitas vezes não dá para isso acontecer, né? Porque o dinheiro que ele ganha logo no início ainda não dá para ele proporcionar todo o luxo que os pais dão, né? Então, geralmente, alguns pais falam assim: ah, pega seu dinheiro, gasta com você e eu banco a casa. Aí, como ele sabe que não vai faltar comida, nem lençol quentinho, né? Nem almoço, nem mãe prepara minha comida, aí ele gasta indiscriminadamente, né? Ah, por exemplo, se eu ganho aí R$ 1.000 como adolescente, aí eu chego para meu pai e falo assim, ó, compra aí um iPhone aí de 4.000, R$ 5.000, eu fico pagando mensalmente, entendeu? Ou seja, qual é a parte boa e a parte ruim? A parte boa é que ele está comprando aquilo que ele deseja muito com o dinheiro dele, com o trabalho dele, a título de bem-estar e realização é bom. Agora, é, ele não está tendo nosso, ele não está aprendendo a simplesmente economizar, né? No dia que ele sair da casa dos pais, ele tá se acostumando a sempre torrar o dinheiro todo, né? E aí até talvez ele não consiga organizar isso daí, né? Porque durante toda a vida os pais ajudaram ele a torrar o dinheiro todo, porque na hora que ele queria comprar aí um iPhone de 4.000, 5.000, não sei, e a mensalidade vai o dinheiro todo, os pais não proibiram, né? Alguém da família, ou o pai ou a mãe, falou assim: ah, o dinheiro é dele, deixa ele comprar, entendeu? Alguém achou bonitinho, ah, o dinheiro é dele, tá ganhando o dinheirinho dele, tá bom. Lê do engano, né? Tá fazendo totalmente o contrário, tá ensinando ele torrar o dinheiro, o dinheiro todo dele, e no dia que ele for para a vida sozinho, ele vai ter que desacostumar a não torrar o dinheiro todo, né? Porque quando ele for para a vida sozinho, o pai e a mãe lá não vai estar bancando os custos fixos como água, luz, né? Internet para ele poder estudar, fazer alguma coisa. Então, é complicado. Não é todo mundo que consegue, não, tá? E ainda existe algumas coisas que te levam para o buraco, são feitas para te levar para o buraco, como cartões que chegam para poder te dar poder, um falso poder de compra. Aí é interessante isso, né? Porque se você chegar para a pessoa e falar assim, você é inteligente? A pessoa, sou, né? Sou muito inteligente e tal. Então, veja, se aquele dinheiro não é seu, você sabe que se você gastar, você vai ter que dar conta depois. Ou você acha que é uma fonte que não seca, né? Que nunca seca, que você vai gastando, gastando, gastando e não seca, entendeu? E outra coisa, se você não parar para analisar isso, às vezes não é nem porque você acha que não seca, é porque acontece sem você perceber. Você tem muitas coisas para fazer e ainda controlar as contas. Você não tem esse costume. Você só resolve pensar nas contas quando realmente você já está com a corda no pescoço, certo? Antecipando um tema que eu iria falar, né? Uma vez que o programa é na contramão. Sérgio, você já atropelou, assim, já meteu os pés pelas mãos, com cartão de crédito, essas coisas? Já, mas também, né? Não vou mentir aqui, não. Né? Porque eu não tinha essa noção de como era me autocustear, né? Levou um tempo para aprender. Então, até eu aprendi da pior forma possível, certo? Agora, vocês que estão vendo o canal, né? E assistem outros aí, vai ter oportunidade de começar com o pé direito, ouvindo, me ouvindo falar, ouvindo essas pessoas que estão lá no YouTube, que mesmo falando superficialmente, pelo menos uma orientação a mais, certo? Então, antes da gente mudar de adolescente para adulto, primeira dica, ao invés de ler só Harry Potter,
né? Essas coisas, trilogia. Leia um livro aí de educação financeira, de economia, entendeu? Como se fosse uma matéria da escola, um livro bom para ler. Porque você vai estar cuidando do seu futuro, certo? Então, é muito bom você ler um livro aí de educação financeira, uma vez que isso não se ensina nas escolas. As frases que se dizem a respeito de educação financeira é muito superficial. Muitas pessoas só têm o seguinte contato com a educação financeira: ah, você tem que economizar, você só pode gastar de acordo com o que você ganha. Isso é muito superficial, porque a coisa não fica só nisso. Vai também de como você foi acostumado mentalmente, né? E muitas pessoas não sabem disso. E outra, a gente mora num país, isso acontece no mundo inteiro, mas a gente mora num país em que as pessoas sabem, mas não fazem, né? Se você chegar para alguém, para qualquer pessoa e perguntar, você deve economizar? Todos vão falar que sim. Agora pergunto, quantos conseguem? Percebeu? Então, dica, leia um livro de educação financeira. Somente vai começar a pensar sobre isso, você vai estar mais próximo disso e corre menos risco de você errar, certo? Tá. Fase adulta. Na fase adulta pode acontecer várias coisas. Você pode ter criado uma família muito cedo, ou então você cria uma família na idade ou no momento que todo mundo considera correto. Ah, terminei a faculdade, arrumei um bom emprego, vou casar e vou fazer uma família, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não, né? Porque às vezes você casa com alguém que não é econômico, você é e vice-versa. Às vezes a pessoa é econômica você não é. E aí sempre fica um construindo e o outro derrubando. Um construindo e outro derrubando, porque um economiza para poder ter a estabilidade, o outro derruba porque tem aquela compulsão de comprar, né? Porque educação financeira não faz parte da disciplina da escola. Poucas pessoas chegam numa livraria e falam: me dá um livro de educação financeira, só quando está com a corda no pescoço ou alguma coisa está acontecendo, né? Claro, tem pessoas que dão sorte, né? Se casam aí, tanto um quanto o outro tem esse hábito de economizar. Aí é muito bom, né? Ou então faz assim: ó, o seu dinheiro é o seu dinheiro, o meu é o meu, e na hora que não tá na enrascada, me ajuda aí, entendeu? Então, é complicado. Então, o ideal, seja você solteiro ou casado, é que os dois começassem a ler um livro de educação financeira. Lesse também um livro sobre ansiedade, né, que iria ajudar você a controlar sua compulsão. Porque, veja, eu vejo também que muita gente pensa assim, ó, tá na promoção, então vamos comprar. Mas não é assim. Então, por exemplo, quer dizer que se o mundo inteiro tiver em promoção, você vai comprar o mundo inteiro se precisar, entendeu? Então, o fato de estar na promoção não é sinal de que você vai comprar. Você vai comprar quando você precisa. Aí, se tiver na promoção, melhor ainda. Porque, por exemplo, você está precisando comprar um item de R$ 200. Mas você está precisando, não sei o que é, um item de R$ 200, você está precisando. Então, vamos comprar. Aí você tem os R$ 200. O item está na promoção por 150. Ótimo. Dia de festejar. Você compra por 150, pega os 50, faz um lanche, vai almoçar, né? Comemora que você, por exemplo, economizou R$ 50. Se você for uma pessoa bem rígida, você fala assim: não, vou pegar 25, vou guardar e vou comemorar só com 25. Melhor ainda, né? Mas se você comemorar com 50, já valeu, porque você ia gastar os 200. Você tinha os 200 para comprar uma coisa que estava precisando. Agora, você sai na rua, vai dar um passeio, vai trabalhar e você vê lá promoção por um preço que você é, nunca imaginou aquilo estar. Aí você fala: ah, não vou perder essa oportunidade. Não é para perder mesmo essa oportunidade. Você não está precisando. Você já pensou se todas as coisas tivessem promoção que você não tivesse precisando? Você ia gastar tudo nisso e o seu dinheiro não ia sobrar para nada. Percebeu? Então, assim, promoção não é sinônimo de compra. Promoção você deve aproveitar quando você está precisando daquela coisa para comprar. Senão, você não compra. Se você fizer qualquer coisa diferente disso, você vai ter apuros lá na frente, certo? Agora, é por isso que eu falo. É uma coisa que as pessoas que falam aí sobre educação financeira não dizem a você. Eles não separam a situação. Isso que eu disse para você não é fácil de fazer. Porque às vezes você tem atitude compulsiva,
né? E aí não é fácil você ter essa consciência. E outra coisa, às vezes você tem, mas se você tiver uma família, a sua família não tem. Aí fica difícil por isso, percebeu? Então, assim, é complicado porque não adianta eu chegar para você e falar assim, você tem que fazer isso, sendo que às vezes você tem um problema mental para resolver, que é essa compulsividade de compra. Então, primeiro você resolve isso, depois você vai fazer algumas coisas que você ouviu falar que realmente vai ajudar você a economizar. Ou se você não tem isso e tem família, né? Aí o problema é pior ainda, porque você vai ter que educar a sua esposa ou seu marido e os seus filhos também. De criança é mais difícil, porque quando você coloca um hábito em criança, para tirar é difícil, entendeu? Porque a criança está em fase de formação, fica viciado mais rápido. E às vezes foi até você que viciou, né? Porque você estava lá na época das vacas gordas, viciou ele com aquilo, para tirar esse vício é pior. E às vezes você nem tem tempo de tirar esse vício, porque você trabalha, você quer trabalhar mais. Então, percebeu por que que as coisas não dão certo? Porque eles dão o conselho sem saber realmente em que situação você está e não separam, né? Se a pessoa é solteira, é casada, quantas pessoas tem na família. É muito fácil. Ah, pega o seu caderninho e anota aí quanto você gastou. Mas não é assim, entendeu? Se você vive em família, é muito mais difícil. Por exemplo, eu moro sozinho, então para mim é muito mais fácil, porque é eu e eu. Se eu resolver o meu problema, pronto, tá tudo resolvido, de não ter compulsividade. Agora, se eu tivesse família, eu resolveria o meu, mas e o da esposa, se eu tivesse, dos filhos. Percebeu como é diferente? Então, às vezes, não dá certo por isso, porque eles não separam a situação, tá? Outra coisa também, se você só tem um emprego, né? E o dinheiro não sobra para nada, tipo, o que sobra você já está ali na enrascada. Então não adianta se economizar, entendeu? Você tem que criar outra fonte de renda. É aí que você vai monetizar uma qualidade sua. Ah, eu sei fazer bolo. Perca a vergonha e vai vender bolo, certo? No início vai ser complicado, porque muitos amigos seus, né? Amigo é complicado. O amigo ele acha, né, que, por exemplo, quando você começa a vender coisas, ele não precisa pagar, ele não precisa pagar, ou então ele quer ter um desconto, né? Você vai vender uma coisa para ele e fala assim, ah, você é meu amigo, não sei o que assim. Então, se você, porque quem mexe com vendas, geralmente quem mexe com vendas não, quando começa a trabalhar com vendas, começa a vender para os amigos, entendeu? Aí os amigos, assim, olha para você como amigo, não olha para você como alguém que está querendo uma renda extra. Assim, às vezes não compra, às vezes acha que, não sei, tem um bloqueio mental assim e tal, e compra de outra pessoa, mas não compra de você. É estranho isso, né? Então, assim, venda seu produto que você queira vender, entendeu? E saiba que no início a frustração acontece, tem uns que você vende, tem uns que você não vende, para aquela pessoa que você pensou que ia vender, não vende, é para você não imaginava, aí você acaba vendendo. É normal. É o início de fase assim que você não está acostumado a vender nada, né? Então você fica frustrado. Aí, para resolver esse problema, para você não ficar frustrado e desistir, comece antes de precisar. Porque se você começar a criar uma renda extra quando você precisa, a primeira frustração você já desiste, porque você está ali sensível, você está precisando do dinheiro, você quer resolver. Agora, se você começa sem precisar, se der errado, deu, tudo bem, e outro dia você faz de novo, entendeu? Porque você não está precisando, você está fazendo aquilo antes de precisar, né? Começa a ler um livro sobre vendas, sobre ganhar dinheiro, porque você não tinha prática disso, entendeu? Enfim, mas o negócio é economizar. Então, assim, se você já está com a corda no pescoço, né? Porque você já está escravo do cartão de crédito, assim, infelizmente você tem que criar uma renda extra. E aí pega os 10 minutos do seu dia, né? Tô colocando 10 minutos, se você tiver mais. Começa a ler livros sobre venda, como ganhar dinheiro. Você vai se tornar outra pessoa. De 10 em 10 minutos, em um ano, 6 meses aí, você já tem aquela ideia para criar uma renda extra e aí salvar a economia aí da sua casa. Só que quando você salvar a economia, não vai gastar mais de novo para se focar de novo, não, senão não vai dar certo, entendeu? Lembre que quando você vai criar uma renda extra, é para você se salvar e começar de novo, tá bom?
Então, é isso, gente. Às vezes, essas dicas que esse pessoal fala aí para você economizar não dá certo porque ele não sabe o que você está passando, entendeu? Ele dá a dica de maneira geral, não delimita, não diz se você é solteiro, se você é casado, se você já está com a corda no pescoço. Passa a dica como se você aplicasse hoje e amanhã já fosse resolver. Às vezes, o primeiro resultado só vem com a semana, só vem com um mês, entendeu? Então, assim, demora. Então, o que que eu aconselho? Comece agora, entendeu? Precisando ou não, comece agora. Uma das coisas que eles sempre falam de maneira superficial é que, assim, os ricos não têm só uma fonte de renda. Isso eu aprendi com o pessoal do YouTube, né? Não vou dizer que fui eu que estou dizendo, não. Eu vi o pessoal do YouTube falando. Isso é verdade, porque quando uma fonte de renda falha, tem a outra. Então, tenha vários produtos, né? Veja quantas qualidades você tem. Se você sabe fazer bolo, você sabe fazer unha. Faça bolo e diga que você também faz unha. Porque quando a pessoa não comprar o bolo, aí você ganha dinheiro com a unha. Quando a pessoa não comprar o bolo e a unha, aí é, tem a renda do seu trabalho normal que você já faz, entendeu? E vá criando habilidades para você ter várias opções. Porque quando não dá um, dá o outro. Às vezes dá tudo de uma vez só. Então, você está se mexendo. A economia se mexe, você se mexe também, certo? Bom, eu vou ficando por aqui. É um tema assim muito extenso. Espero que eu tenha assim, esclarecido algumas dúvidas, porque, como eu falei, o pessoal fala de maneira muito superficial e não, às vezes não se encaixa no que você, na sua vida, e eles não delimitam. Então, saibam, se você é solteiro é mais fácil, se você tem família é mais difícil, se você é solteiro e tem um hábito compulsivo, então primeiro tem que resolver esse hábito antes de economizar, porque senão não adianta. Se você não tem esse hábito, mas sua família tem, aí fica mais complicado ainda. Você vai ter que ter um trabalho árduo de sempre procurar como resolver isso aí na sua família, porque é você fazendo e a sua família desfazendo, certo? E dedica 10 minutos da sua vida a criar uma nova fonte de renda, né? Se você é mulher, aprenda a fazer unha, aprenda a fazer pé. Se você não sabe fazer bolo, aprenda. No YouTube ensina a fazer bolo, entendeu? Aí você faz um bolo, aí leva para uma festinha. Ó, uma coisa que pode acontecer: você aprendeu a fazer o bolo, leva para uma festa, né? Que todo mundo tem que levar um prato, alguma coisa assim. A pessoa fala: Nossa, que bolo gostoso, quem foi que fez? Aí você fala: Fui eu. Aí você já solta a deixa aí para a sua propaganda. Eu também faço por encomenda. Quem quiser encomendar, pronto. O pessoal já sabe que você faz o bolo, entendeu? Você levou para uma festinha, porque cada um tinha que levar alguma coisa. E aí você já faz se o pessoal elogiar, você já fala, então, eu faço por encomenda. Quem quiser, aí a coisa se espalha quando você vê, sai a encomenda do primeiro bolo, entendeu? É mais ou menos assim. E não espere você estar com a corda no pescoço para monetizar a sua habilidade, entendeu? Monetiza agora. Já olha para você, o que que eu faço que eu poderia fazer para poder vender, entendeu? Tem canais no YouTube falando sobre isso. É uma maneira de você tirar a corda do pescoço e sobrar um dinheirinho para você economizar e mudar de vida. Tá bom? Então, o na contramão de hoje foi isso. Com o tema Você Consegue Economizar. Eu tentei ser mais objetivo do que geralmente a gente escuta esses canais por aí que não delimita situações, né? E é isso. Amanhã a gente volta com outro tema.